Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concílio, no número 24, deseja desenvolver um amor para com a Sagrada Escritura. E no número 35, que houvesse verdadeiramente uma maior abundância da leitura da Sagrada Escritura dentro da Santa Missa e das outras celebrações litúrgicas. Então, neste trabalho feito pelo Triênio de Teologia do Instituto São Boaventura, vamos analisar o Ordo Lectionum Missae, ou ao elenco das leituras da Sagrada Escritura, ou das leituras bíblicas, presente no lecionário da missa. Muitas vezes lemos e vemos a instrução geral do missal romano, mas às vezes esquecemos de ver esse rico documento que nos ajuda a ver a importância da Sagrada Escritura na Santa Missa. Então, peçamos a Deus que nós possamos assumir esse desejo do Concílio Vaticano II e aprimoremos a leitura e proclamação da Sagrada Escritura na Santa Missa e nas demais celebrações litúrgicas. Bom, no número 1, a Igreja coloca nesse documento um resumo histórico do processo eclesial de restauração do uso das Escrituras na liturgia. E esse processo histórico é a própria razão de ser desse documento, porque percebeu-se a necessidade da redação precisa dos princípios que orientariam a restauração. Esse documento é essa redação. No finalzinho do número 1, o documento apresenta um panorama de si mesmo, a sua estrutura. Primeira coisa que ele apresenta é uma afirmação a respeito da conexão entre a palavra e a liturgia. Segunda coisa que ele apresenta é a presença da palavra de Deus, o emprego da palavra de Deus na missa. Em terceiro lugar, ele apresenta uma estrutura detalhada da ordem das leituras. Os pontos 3 a 6, o documento começa a tratar da conexão entre a palavra e a liturgia. No 3, ele expõe que existe uma influência benéfica entre a palavra e a liturgia, e que uma exerce essa influência com relação à outra. A liturgia enriquece a palavra com uma nova interpretação e eficácia, e a palavra dinamiza a liturgia. Esse enriquecimento, começando por ele, acontece porque a Igreja, seguindo o modelo e o sistema de Nosso Senhor, de interpretação das Escrituras, usa parte do momento concreto e presente que a liturgia é celebrada como ponto de partida para aprofundar nas próprias Escrituras. Bom, sendo um momento sempre distinto, então a tradição interpretativa vai ser sempre enriquecida pelo emprego da palavra na liturgia. Já a dinamização da liturgia ela acontece em dois distintos campos, no campo objetivo e no campo subjetivo. No objetivo, ela sucede pelo emprego de diversos textos no decorrer do ano litúrgico, textos que compreendem o desenvolvimento do mistério de Cristo. E no campo subjetivo, bom, antes de falar do subjetivo, ainda mais no objetivo, dentro dos diversos sacramentos sacramentais, a Igreja emprega distintos elementos do tesouro da palavra. No subjetivo, a dinamização sucede pela resposta interna que o fiel dá à escuta da palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Se resposta positiva, de acatamento, se negativa, enfim, de uma maneira ou de outra, a liturgia fica dinamizada. A mesma ação litúrgica, com o mesmo texto da palavra de Deus, pode ter um significado distinto, concreto, realmente distinto, concreto, por causa da moção interior do Espírito em cada fiel. No número 4, está destacado que o emprego, o que tem de particular no emprego da palavra dentro da ação litúrgica? E essa peculiaridade do emprego da palavra, a elas a Igreja atribui, evidencia, que existe uma participação nela em cada pessoa da Trindade. Bom, Cristo está sempre na palavra, independentemente dela produzir fruto no coração dos fiéis que a ouvem. E, estando sempre presente, ele está realizando o mistério da salvação, santificando a humanidade, prestando culto agradável ao Pai. O Espírito, ele age, como foi dito na questão do campo subjetivo da dinamização, vivificando e dando eficácia à palavra. E o Pai? Bom, o Pai,
ele doa a palavra. A própria presença da palavra na liturgia é manifestação do amor oblativo e donativo do Pai. No hoje, atual, concreto, sempre presente, renovando-se a cada instante da nossa existência. Número 5, o documento coloca que tanto o Antigo como o Novo Testamento falam do mesmo Cristo, e eles se interpenetram nisso. Por isso eles são e devem ser usados na liturgia. Mesmo o Antigo Testamento. Também no número 5, a igreja anota que o Cristo, que é revelado nas Escrituras, nos dois testamentos, ele é o centro da ação litúrgica. E que por isso a ação litúrgica também o revela, mas de uma maneira distinta. Por isso uma compreensão melhorada e aprofundada da ação litúrgica vai levar a uma compreensão melhorada da palavra. Enfim, no número 6, o documento pontua que tipo de resposta ao Pai espera da igreja, de cada um dos seus membros, a palavra que ele doa dentro da liturgia. Essa resposta está revelada pelo Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. É uma resposta dada como um culto, em espírito e em verdade. Em espírito, porque o espírito é o próprio amor do Pai. E esse é o único amor que pode tornar agradável uma ação realizada em vista a Ele. Em verdade, é uma resposta que transforma em vida concreta, em identificação a vida de Cristo, a vida do fiel. Ouvindo a palavra da liturgia, ouvindo a própria liturgia, participando da liturgia, o fiel se identifica com Cristo, que é a verdade. Então a resposta dele ao Pai assim será em verdade, e torna a sua própria vida concreta algo que ele vai devolver à liturgia. Na verdade, o que ele realiza na vida vai ser algo como um espelho da liturgia. E o que ele bebe na liturgia vai se tornar vida. Então, novamente, uma interpretação. Dessa maneira, o Pai vai ser cultuado como ele espera ser cultuado pela igreja e por cada um de seus membros. Nós temos que lembrar sempre que nós estamos diante de um testemunho profundo, de uma tradição que é ininterrupta, né? Diante de todos os fatos e acontecimentos que a igreja vem se passando, a gente tem que entender que a igreja manteve-se fiel, né? Diante das novas realidades. Então a igreja, diante de todos os contextos em que era inserida, ela se manteve fiel às realidades reveladas e da tradição, né? Reveladas por Cristo, através das Sagradas Escrituras, mas também de todo o magistério e a tradição recebida dos apóstolos, né? Então, esse testemunho ele pode ser dividido também em dois momentos principais. Nós podemos fazer essa separação. Primeiro, nós vemos que há um esforço, né, por parte do Papa, São Pio V, que ele tenta preservar a tradição litúrgica e, juntamente, ele tenta conciliar toda essa preparação, todos esses pensadores, né, esses padres, esses estudiosos, e também ele tenta trazer os concílios, né, para enriquecer cada vez mais e manter firme toda essa riqueza, né, que nós recebemos. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de tratar um pouquinho sobre o papel, né, de São Pio V. São Pio V ele pegou um período extremamente difícil, né, da história da Igreja, em que a fé católica ele percebeu que ela estava em um certo risco, né? Então ele teve um papel essencial na preservação da missa, né? Então ele manteve todas essas tradições, como foi falado, de forma intacta. Então ele, nesse processo de produzir esse novo missal, então ele introduz pequenas mudanças para que essas mudanças não causassem grandes deformações no que se trata de ritos e liturgia da igreja, né? E ele não queria colocar essa forma também de forma injusta, né? Para que rompesse essa linha, esse fio condutor, né? Então o missal de 1570, que foi criado por ele, é pouco diferente do que aquele missal que foi impresso primeiramente em 1474, né? Que reflete com muita precisão a liturgia do Papa Inocêncio III, né?
Esse esforço manteve a continuidade da fé, da tradição, baseada sempre nos manuscritos da Biblioteca Vaticana e também nas práticas da liturgia medieval, né? Nesse segundo ponto, eu gostaria de tratar sobre o enriquecimento da tradição, né? Então nós vemos que com o passar do tempo, a norma dos Santos Padres elas continuaram enriquecendo, né? Sendo enriquecida pelos estudos, né? E a descoberta desses antigos documentos litúrgicos, como os sacramentários romanos, os próprios ambrosianos e outros livros litúrgicos espanhóis e também galicanos, eles trouxeram, né, preces valiosas que haviam sido esquecidas durante todo esse processo, né? E além disso, também os estudos patrísticos, que lançaram uma nova luz sobre a teologia eucarística, né? Com base sempre nos escritos dos padres da igreja, como Santo Irineu, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, né? Os padres da igreja. E isso ampliou a nossa compreensão da tradição, unindo também sempre a cultura, né? As culturas semitas, cultura grega e latina, a teologia cristã, a qual faz com que, através também, por exemplo, da filosofia, nós cheguemos também à verdade, que é o próprio Deus, né? Então, é uma forma da enculturação também, né? Dos pensamentos, dos conceitos da filosofia e dessas culturas também vieram a agregar também e dar uma nova resposta, né, à liturgia. E na terceira parte também houve uma adaptação às novas condições, né? E finalmente nós podemos falar sobre o Missal, pós-Concílio Vaticano II, que é uma etapa importante também nessa tradição litúrgica, porque ela vai reafirmar todos aqueles dogmas dos concílios, né, que foram tidos dentro da história, principalmente no Concílio de Trento, mas também ele vai refletir as necessidades da pastoral da época moderna, né? E assim a Igreja, enquanto guarda do depósito Fidei, né, depósito imutável da fé, ela vai continuar essa adaptação, né, adaptar as formas de expressão para que o povo de Deus possa sempre se aproximar com o máximo de fidelidade do mistério eucarístico, né? Então, o papel da igreja é o quê? Manter esse fio condutor, né? Equilibrar, ter esse equilíbrio na preservação da tradição, na adaptação das realidades e sempre tendo em vista a ajuda do Espírito Santo. Porque é esse que mantém a essência da fé em meio de toda essa rica variedade de expressões litúrgicas e culturais. A palavra de Deus na celebração da missa. O capítulo 2, a celebração da liturgia da palavra na missa. Então, o primeiro ponto da introdução ao lecionário da missa vai dizer sobre os elementos e rituais da liturgia da palavra, ou seja, as leituras tiradas da Sagrada Escritura, com cânticos que se intercalam, constituem sempre a principal parte da liturgia da palavra. Já a homilia, a profissão de fé, a oração universal, a oração dos fiéis, a desenvolvem e sempre vão concluí-la. E entrando então nesses elementos e ritos da liturgia da palavra, nós vemos o primeiro ponto que nos é proposto aqui são as leituras bíblicas. Importante começar falando que não é permitido que as leituras bíblicas sejam suprimidas, nem abreviadas, nem substituídas por leituras não bíblicas durante a celebração. Justamente porque pela palavra de Deus, Deus continua falando ao seu povo. E a palavra de Deus vai fazer com que o povo seja mais dócil à luz do Espírito Santo e pela sua adesão de fé, possa então dar um testemunho autêntico do Cristo. Seguindo a introdução do lecionário da missa, vai dizer que a leitura do Evangelho, ela constitui um ponto alto da liturgia da palavra. E faz parte então desta mistagogia para chegarmos na proclamação do Evangelho, este caminho onde nós nos preparamos com as leituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento para culminar no ponto ápice da liturgia da palavra, que é a própria proclamação do Evangelho.
E o documento ainda segue falando da maneira de se proclamar a leitura ou a liturgia da palavra, assim dizendo. Então, a maneira de proclamar dos leitores deve ser, segundo a introdução ao lecionário da missa, em alta voz, ou melhor, em voz alta e clara. E ao mesmo tempo, aquele que proclama em voz alta e clara precisa ter um conhecimento daquilo que se lê. As leituras também podem ser cantadas, mas não de uma forma que obscureça as palavras. As palavras sempre precisam estar nítidas para a compreensão da assembleia. E na liturgia da palavra, antes das leituras, especialmente antes da primeira leitura, pode-se fazer algumas admoestações breves e oportunas, sempre levando em conta aquilo que é conteúdo próprio daquela celebração, daquele texto, e sempre sendo breve e oportuna segundo o costume da comunidade. E na celebração da missa com o povo, as leituras sempre devem ser feitas do ambão, nunca de outro lugar. Se na celebração da missa o povo está presente, as leituras precisam ser feitas sempre do ambão da palavra. E entre os ritos da liturgia da palavra, como nós já falamos que aqui existem alguns pontos, como já foram citados, é preciso levar sempre em consideração a veneração especial que se deve à leitura do Evangelho. Ou seja, a introdução vai pedir que, se há disponível um evangeliário, que ele seja usado. Então, que ele seja levado na procissão de entrada por um diácono ou por um leitor, que ele seja colocado de forma conveniente sobre o altar e antes da proclamação seja conduzido pelo diácono ou pelo sacerdote até o ambão, precedido das velas e do incenso, de forma solene, destacando a sua importância. Os fiéis de pé vão venerar aquele livro com aclamações ao Senhor. Se for o diácono a proclamar, ele vai pedir a bênção do presidente da celebração, como de costume. E se for, então, um sacerdote, ele vai fazer a sua oração secreta, conforme prescreve o rito, e vai seguir para a proclamação do Evangelho. No ambão, aquele que proclama o Evangelho, então, saúda os fiéis. Naturalmente, todos estarão de pé. Ele vai fazer sobre a sua fronte, a sua boca e o seu peito o sinal da cruz. A seguir, se for usado o incenso na celebração, vai incensar o livro e finalmente ele vai ler o Evangelho e, ao terminar o Evangelho, beija o livro, o evangeliário, dizendo as palavras prescritas como de costume. É importante nós notarmos também que a saudação e o anúncio do Evangelho, bem como o término, ou seja, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, e o término palavra da salvação, a introdução ao lecionário da missa vai dizer que é importante que sejam cantados e da mesma forma que o povo possa responder do mesmo modo, destacando a importância que nós temos nesse ponto ápice, que é justamente a proclamação do Evangelho na Santa Missa. E nos finais das leituras, a conclusão com palavra do Senhor também pode ser cantada, e não somente pelo leitor, mas como prescreve a introdução do lecionário, essa conclusão como palavra do Senhor, bem como no Evangelho, também pode ser cantada. E no caso das leituras, pode ser cantada por um cantor que não seja o leitor da primeira leitura e da segunda leitura, como no caso. Seguindo os elementos e os ritos da liturgia da palavra, a introdução ao lecionário vai nos trazer o elemento do salmo responsorial, falando da sua importância litúrgica e pastoral para a igreja, e também nos apresentando diversos outros elementos, dentre eles. Vai nos falar da importância de nós aprendermos a escutar os salmos, de modo que eles se transformem em oração. Vai nos falar da importância
de se aproximar e conhecer este livro. Nós temos 150 salmos, então em toda missa nós escutamos salmos, o salmo responsorial. Então nos ajudaria na medida em que a gente se aproximando disso, nós vamos conhecendo talvez o intuito, o que talvez está por trás daquele salmo, qual a mensagem, né? O que o autor quis trazer para aquilo, vai nos ajudar também na nossa meditação, né? Na medida em que a gente acaba se identificando também naquela mensagem que é trazida pelo salmo. E também vai nos falar sobre o modo de se proclamar do salmo. Vai nos falar que ele pode ser cantado ou recitado, ser lido, né? E na forma de ser cantado, vai nos apresentar duas maneiras de cantar o salmo. Uma maneira responsorial e uma maneira direta. A maneira responsorial é a maneira que a gente vê mais no dia a dia, né? Se traz a resposta, essa resposta se repete entre as estrofes, né? E aí é cantado, né? Às vezes a gente vê que é cantado só a resposta e se lê as estrofes, ou se canta o salmo inteiro, né? A resposta e as estrofes. A maneira direta é quando se canta a resposta no início, se canta todas as estrofes de uma vez, uma seguida da outra, e se canta no final, novamente, a resposta do salmo. E aí vai nos falar que essa forma direta pode ser feita só pelo cantor ou o cantor junto com a assembleia, né, junto com os fiéis. Vai nos falar também, mesmo quando ele é recitado, né, vai falar que sim, tem uma preferência dele ser cantado, a preferência é que ele seja cantado. Mas se ele for recitado, se ele for lido, que ele também seja lido de maneira que ajude também as pessoas a compreender aquele salmo, né? E vai nos falar também do local da proclamação do salmo, né? Que é o ambão, né? Da liturgia da palavra num todo. Nos fala da figura do ambão. E também nos aponta a instrução geral do missal romano, né? Ali nos aplica na instrução geral, nos dá uma visão mais ampliada, né? Sobre a questão do salmo responsorial, da liturgia da palavra. O outro elemento, seguindo, é sobre a aclamação evangélica. Vai nos falar que ele é um elemento, ele é um rito por si só, né? Ele é um rito onde que nós saudamos e queremos acolher o Senhor que vai nos falar no Evangelho, né? E aí nós temos, às vezes, a procissão com o evangeliário, né? Então, esse momento que nós nos colocamos de pé, vai falar também da posição, a posição de pé, de acolhida ao Senhor que vai falar no Evangelho. E aí nós, seguindo, né, a ordem dos momentos, nós temos a proclamação do Evangelho e vai nos apresentar a introdução ao lecionário sobre a homilia. E o que é a homilia? A homilia é essa exposição a partir das leituras, a partir da liturgia, de modo a atualizar na nossa vida a mensagem, né, a atualizar a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Dentre os elementos, a introdução vai destacar sobre a importância da homilia ser bem preparada, dela ser um fruto da meditação daquele que está fazendo a homilia, né, reflexão. Vai nos falar também do cuidado com o tempo, e o Papa Francisco também tem insistido muito disso, falando da homilia dominical ser, acho que se não me engano, no máximo de 10 minutos, né, em torno ali de 7, 8 a 10 minutos. Então ter esse cuidado com o tempo. E também do lugar. A introdução ao lecionário fala do lugar de fazer a homilia. Pode ser feita da cadeira, com o ministro em pé ou sentado, né? E também, ou do ambão, né? Seguindo, nós temos a questão do silêncio, né? Um elemento muito importante hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade muito barulhenta. Sobre o silêncio, a introdução ao lecionário vai falar que é um elemento importante, né? Porque vai também favorecer esse diálogo com Deus, né? O silêncio a gente vê na vida de oração, na vida litúrgica, como um elemento que vai ajudar nesse diálogo entre o fiel e Deus, né? Nesse diálogo interior. E aí vai falar de 3 momentos que se recomenda o silêncio na liturgia da palavra. Antes de começar as leituras, após as leituras, né? Após a primeira leitura ou a segunda leitura, e também após a homilia. Para a gente é mais comum o último, né? Após a homilia. Nós vemos, talvez no nosso dia a dia a gente não veja tanto, mas se a gente olhar, por exemplo, as missas que o Papa celebra, ele sempre após a homilia há um momento de silêncio. Depois, o outro elemento que a introdução vai nos trazer é sobre a profissão de fé, né? É o creio, né? Essa oração que nós temos nos domingos e nas solenidades.
em que, a partir daquilo que nos é falado na homilia, nós vemos que agora é uma resposta que tem que ser dada, né? Essa resposta também nos faz fazer memória daquilo que fundamenta a nossa fé. E aí nós rezamos o creio. E o último elemento deste capítulo, desta parte da introdução ao lecionário, é falando sobre a oração dos fiéis. Ou seja, é esse momento em que a Assembleia também participa, exerce o seu munus sacerdotal, né? O sacerdócio batismal que cada um de nós batizado tem, em que nós propomos as nossas intenções ao Senhor. Por mais que nós já tivéssemos feito isso lá na oração coleta, a oração dos fiéis também nos vai reconhecer também as necessidades que tem tanto a Igreja Universal, como também aquela comunidade particular onde a gente está participando. Então, nós temos a figura do presidente da celebração que inicia e encerra este momento. Nós temos o diácono ou o leitor, vão ser diversas figuras, ou até um grupo de fiéis, onde cada um propõe uma intenção. E aí a estrutura é a seguinte: o celebrante inicia da abertura à oração dos fiéis, são propostas as intenções, onde se reza pela igreja, pelo Papa, por aqueles que passam necessidades, pelos governantes, talvez por uma necessidade daquela comunidade paroquial, por uma intenção em comum, por uma intenção em especial daquela celebração, por exemplo, sei lá, está tendo primeiro Eucaristia, não por aquelas crianças, por aquelas famílias. E aí, depois de todas essas intenções, o presidente encerra um momento também com uma oração. Então, se a gente pudesse resumir esses elementos da liturgia da palavra, e nós poderíamos ver que a palavra ela é proclamada, a palavra ela é meditada, a palavra ela é professada e a palavra ela é transformada em oração. O tema desses pontos é coisas que ajudam a celebrar devidamente a liturgia da palavra. Ele se divide em dois temas. Primeiro, o lugar onde é pronunciada a palavra de Deus e depois os livros que anunciam a palavra de Deus. Num primeiro ponto, a introdução vai nos explicar que o local onde as leituras são feitas precisam mostrar para os fiéis a distinção da mesa da palavra e da mesa do corpo de Cristo. Esse local deve ser um local elevado e fixo, que faça com que todos os fiéis possam ouvir atentamente as leituras que serão feitas. É importante lembrar que anos atrás as igrejas elas não possuíam microfone. Por isso, esse local era muito importante, para que todos os fiéis que estão participando da celebração pudessem ouvir a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, nós já temos o auxílio dos microfones. Porém, essa importância, a importância do local continua para que todos possam participar bem da celebração. A introdução também nos explica que o ambão, o local onde são feitas as leituras, deve possuir uma harmonia com o altar. Tanto que é comum em muitas igrejas, o mesmo material que o ambão é feito, o altar também é feito, para que haja essa harmonia. Lembrando aquela famosa frase, quem comunga do corpo de Cristo deve também comungar da palavra de Deus. Depois, a introdução vai nos explicar que o local onde são feitas as leituras deve ser adornado de maneira digna, para mostrar para os fiéis a importância da palavra de Deus. Assim como o altar é adornado, o ambão também deve ser adornado. Depois a introdução ela vai nos explicar que não são todas as pessoas que devem subir a esse local. Devem subir apenas aquelas pessoas que farão leituras dentro da celebração. Ou seja, comentaristas, cantores e dirigentes de coro não devem subir ao ambão. Quem deve subir ao ambão são apenas aqueles que farão as leituras dentro da celebração. No último ponto, dentro desse tópico, vale ressaltar que algumas igrejas possuem um ambão que se assemelha mesmo a uma mesa. Assim como o altar é uma mesa, o ambão também é uma mesa. Por quê? Mostra essa questão da comunhão que nós devemos ter com Deus através da sua palavra. Depois, a introdução dentro desses pontos vai nos falar sobre os livros que devem ser preparados para a celebração. Esses livros eles devem ser feitos com um material digno, que lembre a nobreza e a dignidade da palavra de Deus. E faça com que os fiéis se lembrem da presença de Deus
que fala ao seu povo através das leituras. Por isso esse local ele deve ser devidamente iluminado e devidamente preparado, ou seja, com microfones numa altura boa para que todas as pessoas possam ouvir atentamente a palavra de Deus e comungar da sua palavra. Depois a introdução vai nos dizer que o livro do Evangelho deve possuir uma distinção do livro das demais leituras. Esse livro ele precisa ter uma dignidade ainda maior, tanto que é comum nas nossas solenidades o livro do Evangelho, o Evangeliário, ser preparado ou então ser coberto com uma capa, muitas vezes feitas de ouro ou de prata, para mostrar essa dignidade e o valor que o Evangelho tem para nós cristãos. A introdução ainda nos explica que esses livros eles não devem ser substituídos por folhas ou então folhetos. Eles têm que ser livros mesmo, para mostrar esta dignidade. O primeiro tópico que ele aborda aqui são as funções do presidente da liturgia da palavra. Ele, presidente, proclamando ou não a palavra, ele tem a responsabilidade sempre de estar preocupado em saber como está sendo feita essa proclamação. Como também faz parte do seu ministério anunciar e compartilhar essa palavra, principalmente dentro da homilia. Ele precisa criar algumas admoestações para que o povo de Deus preste atenção e escute o que será proclamado. Ele deve ter a obrigação de saber todo o elenco das leituras da missa, como também ele, através de oração, através de estudo, ele precisa compreender todos os textos da liturgia da palavra. E dentro do seu anúncio, ele tem o dever também de fazer compreender o mistério de Cristo e sua ação salvífica. Ele precisa fazer a homilia. Dentro da sua homilia, ele precisa também fazer com que o povo de Deus, os fiéis, compreendam as Sagradas Escrituras. Já o segundo tópico são as funções dos fiéis dentro da liturgia da palavra. O texto ele já vai destacando a importância da palavra de Cristo. Essa palavra que faz reunir, que faz crescer, que alimenta o povo. A liturgia da palavra, dentro da celebração, tem sempre que conter a morte e ressurreição de Cristo. E o povo que a escuta, sua resposta é se unir. Essa união que tem essa característica por causa da oblação de Cristo, aonde derramou o seu sangue na cruz, e esse sangue que gerou a nova aliança. E por causa dessa oblação, o povo anseia em receber esse sacramento. Faz parte também das funções dos fiéis dentro da liturgia da palavra, com fé que se escuta, a palavra da aliança que era proclamada, responder com fé também. Eles têm essa obrigação de responder com fé, assim como eles têm o direito de receber esses tesouros através da homilia, da ação pastoral. O texto vai dizer também que a igreja unida, que canta, que reza, que age, isso também alimenta os ouvintes, alimenta os assistentes. O povo, os fiéis, têm o dever de prestar atenção, de responder com fé e de dar passos através da escuta da palavra. Essa escuta que gera nova vida dentro de si. Eles precisam sempre estar dispostos a ouvir. Eles precisam o tempo todo, em suas casas, se prepararem para isso. Assim, ao escutar, responder com amor, com fé, com esperança. E isso tem que fazer uma entrega de si, uma doação de si. Que trata dos aspectos dos ministérios da liturgia da palavra. Então, a função litúrgica de proclamar as leituras bíblicas na celebração da missa cabe aos ministros. E quem são os ministros? Às vezes a gente se pergunta. Então, os ministros são os leitores instituídos e diáconos. Porém, quando for o caso de uma celebração da palavra, cabe ao presidente a celebração ler o Evangelho e, se precisa, as demais leituras. Então, na igreja,
àqueles que possuem o ministério de leitor, instituídos por um ato litúrgico. Quando se tem leitores instituídos nas missas solenes e missas dominicais, as leituras elas devem ser realizadas preferencialmente por eles. Então os leitores também podem e devem auxiliar a preparar outros fiéis na organização da liturgia da palavra, para que possam proclamar as leituras quando for preciso, né? E também é preciso lembrar também que é fundamental a presença de leitores na Assembleia Litúrgica, ainda que eles não sejam instituídos, né? Caso na missa tenha diversas leituras, eles devem ser realizados sendo ao máximo possível distribuído entre os leitores presentes. Então, a instrução ao lecionário ainda nos recorda que caso não houver um diácono na missa, ou um cantor, ou outras pessoas com devido preparo, deve proclamar também a oração universal. O sacerdote ou o diácono e o leitor instituído, ao subirem ao ambão para ler a palavra de Deus, eles devem usar as vestimentas sagradas para tal ofício. Já os que eventualmente realizarem essas leituras podem subir ao ambão com sua roupa normal, claro, desde que estejam vestidas adequadamente, respeitando sempre as normas de cada região. E os leitores, eles devem possuir uma adequada preparação espiritual e técnica para bem proclamar a palavra de Deus. Então, a mesma por parte de um aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus e em sua relação com a liturgia. Já a técnica como meio de adaptação ao som e aos recursos, né, disponíveis, né, de forma que ele possa bem proclamar essa palavra. Então, já que no ponto 56 se afirma que o salmista ele possui a função de cantar de forma responsorial ou direta o salmo ou outro canto bíblico, o gradual e o aleluia. Então, por fim, se fala da figura do comentarista e da sua importância, de sua adequada preparação litúrgica e humana, né, para enriquecer a celebração da Santa Missa, levando sempre os presentes nesta celebração a uma compreensão razoável. Então, a preparação para proclamar a palavra de Deus na Santa Missa, ela é essencial, pois ela envolve mais do que apenas a leitura, propriamente falando. Então é um ato que requer respeito, compreensão e muita reverência. Então, uma boa preparação, ela reflete essa consciência de que se está transmitindo a mensagem divina a toda a comunidade. E nós podemos aqui elencar 5 pontos fundamentais, né, para uma boa preparação que nos ajudará a viver e a realizar esse momento de forma mais profunda. Né? Então, o primeiro ponto que nós podemos falar aqui é a compreensão do texto. Então, antes de proclamar as leituras, então é fundamental entender o contexto da leitura, né, as suas nuances e o seu significado. Então, isso permite que o leitor transmita a mensagem com mais clareza. Né? E o segundo ponto que podemos falar aqui é a oração. Então a preparação através da oração ajuda o leitor a abrir o coração, né, e a um espírito para ser um instrumento de Deus. Né? Então sempre pedir a Deus que o ilumine para que a mensagem toque, né, os corações dos ouvintes, né, é sempre uma prática muito valiosa. O terceiro ponto é a dicção e a entonação. Então a maneira como o texto é proclamado faz toda a diferença, né? Uma voz clara, pausada, com entonação adequada ajuda a comunidade a captar melhor o conteúdo e a se envolver na escuta dessa palavra. O quarto ponto é o respeito e a reverência. Então, proclamar a palavra de Deus exige um senso profundo de reverência, né? Reconhecendo que se está participando de uma ação sagrada, não está participando de qualquer coisa. É uma ação divina que está acontecendo ali. Então, o leitor ele deve sempre lembrar que naquele momento não é ele quem está em destaque, né? Mas é a própria palavra de Deus. E o quinto e último ponto, né, um dos mais importantes, é viver esta palavra. Né? Então, além de preparar-se tecnicamente, né, é importante que o leitor ele se esforce por viver os ensinamentos da palavra de Deus em sua vida de modo diário. Né? Então, isso dá autenticidade à proclamação. Né? Então, ele permite que ele seja um reflexo, né, do testemunho pessoal da fé. A partir do número 58, começamos então a segunda parte da instrução geral do lecionário da missa. Essa segunda parte trata da elaboração do elenco das leituras da missa.
até o número 63, então, vai falar da finalidade pastoral deste elenco do lecionário da missa. Primeira coisa que precisamos ter consciência. É uma resposta fruto do Concílio Vaticano II. Ou seja, os peritos em liturgia, em pastoral, em Sagrada Escritura, que elaboraram o lecionário da missa, querem cumprir essa finalidade pastoral. Qual? Que as pessoas participem de forma plena, ativa, consciente, frutuosa da Santa Missa. Assim sendo, nós entendemos que a liturgia ela não é puramente uma catequese, simplesmente uma catequese, mas não exclui esse caráter didático, este caráter pedagógico. Então, o lecionário, com a sua estrutura, quer preservar a tradição, mas, ao mesmo tempo, dar possibilidade de acomodação, de adaptação àquilo que está sendo celebrado. Ou seja, o fiel que participa do ano litúrgico, que participa das celebrações ao longo do ano litúrgico, ele consegue ter uma visão mais ampla, uma visão mais clara das verdades da fé, da história da salvação. E assim a sua vida vai sendo transformada de modo que gere frutos. Ou seja, este elenco ele vai ao encontro dos anseios do povo, dos anseios daqueles que celebram, que participam da Santa Missa ao longo do ano litúrgico. Sobretudo pensando nos tempos mais fortes, né? Como Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. Então, há uma lógica na elaboração das leituras da missa. E nos tempos que são permitidos, se celebramos, então, uma missa votiva, uma missa para diversas circunstâncias, há a possibilidade de escolha para que não haja uma desassociação entre aquilo que está sendo celebrado e aquilo que está sendo ouvido e meditado na celebração. Ou seja, há uma lógica com uma finalidade, para que as pessoas participam melhor, compreendam melhor as verdades da fé e assim correspondam melhor à celebração do mistério pascal que transforma a vida das pessoas. Também há lugares que não se celebra a missa, né, pela falta de um ministro ordenado. Mas a comunidade se reúne para uma celebração da palavra. E essa celebração da palavra também acontece de acordo com as leituras daquilo que está sendo celebrado. Ou seja, também esse povo não fica desassistido no sentido de que celebra uma coisa que não é celebrada na Igreja Universal. Então, também há este caráter de ir ao encontro daqueles lugares que não se tem a presença de um ministro ordenado, sempre visando uma participação melhor das pessoas no mistério pascal, na celebração do mistério pascal, uma melhor compreensão da história da salvação e das verdades da fé. Assim, o povo consegue fazer com que a celebração seja mais frutuosa em suas vidas. Esta é a finalidade pastoral. Então, começando pelos princípios usados na seleção da leitura da missa, primeiro os tempos litúrgicos são Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Páscoa. Na letra A, sobre a seleção dos textos, o domingo é sempre o mais importante, é a solenidade. Porém, durante a semana se completa o anúncio da salvação. Ao passo que missa dos santos, rituais, defuntos, outras necessidades têm normas próprias que serão explicadas logo à frente. Na letra B, domingos e festas possuem 3 características. Primeira característica, que são 3 leituras do Antigo Testamento, depois Paulo, o Apocalipse e o Evangelho. Segunda característica, que são 3 anos litúrgicos, ano A, B e C. Terceira característica, que existem composições harmônicas, que as leituras possuem temáticas semelhantes, e também uma característica que é a semicontínua. Uma leitura continua o que a outra estava abordando.
As leituras do Antigo Testamento, por exemplo, são sempre escolhidas com base no Novo ou no Evangelho. A letra C, a leitura nos dias da semana, tem 4 critérios. Primeiro critério: 2 leituras, o Antigo Testamento, a Carta dos Apóstolos ou Apocalipse, e no tempo pascal dos Atos. Segundo critério: na Quaresma, a ênfase é sempre batismal e penitencial. No Advento, Natal e Páscoa, o ciclo é anual, portanto, são sempre o mesmo, não muda. Quarto critério: no tempo comum, que tem 34 semanas, a leitura se repete a cada ano, a leitura do Evangelho. Já a primeira leitura tem 2 ciclos, ano ímpar e ano par. Na letra D, celebração dos santos. Festa, solenidade, memória, os textos são próprios. Mártires, pastores e virgens, etc., são textos que remetem à santidade em geral e podem ser escolhidos também pelo celebrante. É dado opções para que ele possa escolher. Na letra E, para diversas necessidades votivas e defuntos, tem as opções para que o celebrante possa também fazer a escolha dessas leituras. Na letra F, a introdução ao lecionário romano vai falar sobre questões gerais da seleção das leituras. Exemplo: no tempo pascal, se prioriza sempre a leitura dos Atos dos Apóstolos, porque remetem às origens da igreja, os primeiros passos que os apóstolos deram como igreja. No Advento, já é muito lido Isaías, pelo caráter profético e de vigilância que as suas leituras trazem. Então, no anseio para o Natal do Senhor, no anseio, na preparação para a vinda do Senhor, Isaías é uma das leituras mais selecionadas no tempo do Advento. Então, esses são alguns critérios gerais. Como também, textos ou narrações muito grandes, extensas, são abreviadas. São pontos que não têm muita importância para os fiéis e não tocam o essencial do texto. Essas abreviações são feitas com muito cuidado. E é daí que nasce a fórmula breve e a forma longa, as leituras breves e leituras longas. Então, para que a Assembleia possa ter uma maior atenção, uma maior compreensão da leitura, estas são abreviadas. Dividirei essa explicação em 5 pontos. O primeiro ponto, gostaria de iniciar falando, seria a faculdade de escolher alguns textos. Essa faculdade ela é concedida ao celebrante em algumas celebrações. Quais são elas? Celebrações dos santos, as missas votivas, as missas rituais e também para os defuntos. É uma faculdade que tem finalidade pastoral. O celebrante deve levar em conta o bem espiritual da assembleia que está ali reunida e também ele deve estar de comum acordo com todos que tomam parte na celebração de alguma forma juntamente com ele. Essa faculdade não pode ser exercida de hipótese alguma quando se tem solenidade e festas, e sobretudo nos domingos, para que não dilua a identidade daquela solenidade, daquele momento ali que está sendo celebrado. O segundo ponto, gostaria de falar, seria as 2 leituras antes do Evangelho. Nas missas em que se propõe 3 leituras, é necessário realizar as 3. No entanto, a Conferência Episcopal, por motivos pastorais, permite que se façam 2 leituras. E qual é o critério para que se escolha qual leitura será feita quando se propõe quando tem 2 opções, se faça uma somente? Deve-se escolher aquela que permita a instrução dos fiéis de uma maneira mais profunda dos mistérios da salvação. E a leitura também que esteja de alguma forma relacionada com o Evangelho. Também um outro critério que a instrução coloca, que o celebrante pode estar utilizando, seria aquela leitura que permita se fazer uma catequese de forma contínua e orgânica por um período
ou uma leitura que já esteja sendo feita de forma semi-contínua. Agora, um terceiro ponto que gostaria de falar seria sobre a forma longa ou a forma breve. Em alguns textos, durante o tempo litúrgico, são apresentadas formas, seja forma breve ou seja uma forma longa. Então, esse também é um critério pastoral, que o celebrante ele tem a faculdade de escolher. No entanto, ele deve visar o bem espiritual da assembleia que está ali reunida. Qual forma ele vai estar escolhendo, se é a forma breve ou se é a forma longa. No entanto, é preciso que ele explique o texto e também proponha, dê aos fiéis a possibilidade de ter o contato com o texto completo. Agora, um quarto ponto que gostaria de estar falando seria o duplo texto proposto. Então, quando se concede a faculdade de escolher entre um ou outro texto já determinado, essa escolha ela deve ser feita visando sempre o bem dos fiéis, sempre o bem da assembleia ali reunida. Então, se escolhe o texto, se tem duas opções, aquele que é mais conveniente para aquela assembleia. Também pode acontecer que um texto que será proclamado, ele pode ser repetido novamente em algum outro dia da semana ou no domingo. Diante disto, o celebrante, ele tendo já consciência, ele verifica se, para o bem daquela assembleia, é conveniente que ele substitua por um outro ou se ele repita o mesmo texto que ele já escolheu. E para concluir, gostaria de falar agora sobre as leituras dos dias de semana ou feriais, que seria o quinto ponto. Na ordem das leituras dos dias de semana, durante todo o ano, durante toda a semana, já são propostas todas as leituras que serão realizadas durante todo o ano litúrgico. Então, como norma geral, são feitas essas leituras já estabelecidas. No entanto, pode ocorrer que em algum dia de semana coincida que caia uma solenidade, ou uma festa, ou uma memória. Um exemplo que aconteceu recentemente, hoje, dia que gravo esse vídeo, 8 de outubro. Ontem foi dia 7. E ontem, dia 7, foi memória de Nossa Senhora do Rosário. E na liturgia de ontem, as leituras dessa memória já eram leituras próprias para aquela memória. De certa forma, interrompeu um ciclo de leituras que já estava sendo feitas de forma contínua. Então, neste caso, toma-se as leituras da memória. Pode também ocorrer, o sacerdote ele precisa ter o celebrante precisa ter todo esse conhecimento de ver, nos dias de semana, onde vai ser preciso omitir uma leitura por uma situação determinada, porque pode coincidir que essa leitura será realizada também novamente em algum outro dia. Então, ele tendo essa consciência, ele vai verificar se ele deve omitir ou não, quando ele for fazer essa distribuição das leituras, mas sempre tendo em conta o bem dos fiéis, tendo uma visão de conjunto, sempre favorecendo o melhor para a sua assembleia ali na paróquia reunida. Esses pontos da introdução ao lecionário vêm trabalhar sobre as celebrações dos santos e também focado na estrutura da Santa Missa, das leituras da missa. O ponto 83 do documento da introdução ao lecionário vem falar que cada celebração, solenidade, ela tem um rito próprio, leituras próprias. Com isso, para enfatizar a vida e o testemunho desse santo que é celebrado. Além das solenidades, o ponto 84 do documento vem tratar outras celebrações também. Por exemplo, a memória de um mártir que
tem leituras próprias, tem suas orações próprias. Essas orações, essas leituras, buscam enfatizar a vida e o testemunho desse mártir. O ponto 85 do documento vem tratar que existe toda uma estrutura planejada para que as leituras sejam organizadas durante todo o ano litúrgico, passando por toda a história da salvação, para que você possa ter, durante todo esse ano, uma ampla gama de passagens bíblicas para compreender toda a história da salvação. Por exemplo, existe um ciclo litúrgico, o ano A, o ano B e o ano C, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, quanto mais você participa da liturgia, das leituras, mais você vai adentrar no mistério salvífico de Cristo. No ponto 86, vem tratar que existe uma continuidade na estrutura da Santa Missa das leituras. Por exemplo, você que vai ao domingo na Santa Missa, você escuta o evangelho do domingo desse dia e você que conhece Bíblia, você sabe que esse evangelho é continuação do domingo passado. Então, a estrutura das leituras está estruturado para uma continuidade. Então, todo o ano litúrgico, principalmente os evangelhos, eles são feitos em continuidade, para que você consiga ler todo o livro de Mateus, Marcos, João, Lucas, durante o ano litúrgico. No ponto 87, vem trabalhar que existem outras celebrações, e para isso existem leituras próprias para essas celebrações. Por exemplo, missas de sacramentos, uma missa de matrimônio, tem leituras próprias que refletem o sacramento do matrimônio, a dignidade do matrimônio, e outras celebrações, missa da Eucaristia, primeira Eucaristia, missa de batismo. Então o ponto 87 vem trabalhar isso, que existe celebrações e leituras próprias para essas celebrações. Já o ponto 88 vem tratar sobre a centralidade da aclamação ao evangelho e também dos salmos, a sua importância na liturgia. O salmo e a aclamação, elas são importantes porque elas conectam as leituras. Então, tem essa importância o salmo e a aclamação. E é isso que o ponto 88 vem tratar, sobre a importância dos salmos e também a aclamação, que não é apenas um cântico, mas tem essa importância de conectar as leituras, a primeira leitura e a segunda leitura com o evangelho. Já o ponto 89 e o ponto 90 vem trabalhar sobre o cântico na liturgia. O cântico que ajuda a participação ativa do cristão na Santa Missa. Então, esses cânticos, eles têm essa função de trazer uma participação ativa do povo na Santa Missa. Então, a aclamação ao Evangelho ajuda e prepara a pessoa espiritualmente para que ela consiga se concentrar em entender o que vai ser lido. Então, o cântico, de fato, ele ajuda nessa participação e essa abertura para escutar o que vai ser lido proximamente depois do cântico. Por fim, no documento, no ponto 91, vem tratar sobre o tempo litúrgico. São as considerações finais do documento. Nesse ponto, ele vai tratar sobre o tempo litúrgico. O tempo litúrgico não é apenas uma ordem cronológica, mas também ajuda o fiel a viver aquele mistério. Por exemplo, o tempo do Advento, o tempo do Natal. Esse tempo ajuda o fiel a viver o período da encarnação, a encarnação de Jesus. O tempo da Quaresma ajuda, prepara a questão da conversão, mas também a viver futuramente a Semana Santa. Então, existe o tempo litúrgico para isso, para encaminhar, para ajudar, auxiliar o fiel nessa vivência espiritual do ano litúrgico todo, durante todo esse ano. Chegando ao final desse vídeo, passando por todos esses pontos, desde as celebrações das solenidades, outras celebrações também de outros santos, de outras leituras, tipo memórias, mártires, leituras próprias que são organizadas para que você, durante todo o ano litúrgico, consiga ter bastante leituras, passagens bíblicas, que você seja conhecedor. Existe também leituras próprias para sacramentos, missas de sacramento com matrimônios, como foi dito. Tudo isso dentro de um ano litúrgico. O tempo litúrgico também, que te ajuda a viver espiritualmente a liturgia, todo esse ciclo litúrgico. Por fim, a introdução ao lecionário nesses pontos que eu trabalhei com vocês, vem trazer isso. Celebração dos santos e também a organização das leituras. Neste 5º capítulo da introdução geral do lecionário, temos como tema a descrição do elenco das leituras para a Santa Missa, e principalmente das missas dos tempos fortes. Este capítulo tem por objetivo
proporcionar aos pastores de alma uma experiência profunda com a escolha dessas leituras, para que, utilizando-se deste instrumento, possam vivenciar de maneira viva este mistério e com maior proveito dos seus fiéis. Deste modo, falarei então dos capítulos 92 ao 98, que trarão então todo este esquema de leituras dos tempos fortes, a saber, o tempo do Advento, do Natal e da Quaresma. E para maior compreensão é importante tratarmos parte por parte destes tempos fortes. No Advento, nós temos então os domingos e os dias da semana que trazem suas leituras, e os evangelhos destes domingos, neste tempo, têm uma característica própria. No primeiro domingo, nós temos então o tema da vinda do Senhor nos fins dos tempos. O segundo e o terceiro domingo traz então as leituras em torno de João Batista, e no quarto domingo os acontecimentos que preparam a vinda do Senhor. As leituras, então, elas são tiradas do Antigo Testamento, a saber, do livro do profeta Isaías, que nos dá esta temática sobre o Messias e o tempo messiânico. Já as leituras apostólicas, elas contêm, então, exortação e ensino sobre este tempo. Na semana, temos um esquema dividido em duas partes. No início do Advento até o dia 16 de dezembro e o dia 17 ao dia 24. Nesta primeira parte, as leituras elas são tiradas do livro do profeta Isaías. Então, lê-se todo o livro de Isaías de uma forma ordenada, e os evangelhos estão relacionados diretamente com a primeira leitura. Na quinta-feira da segunda semana, então, começam os evangelhos em torno do tema de João Batista. E na última semana, que precede o Natal, lê-se o livro de Mateus e Lucas, que relatam então aí os acontecimentos que precedem o nascimento do Senhor, e vivenciando então assim toda essa preparação para o Natal que se aproxima. Já nesse segundo ponto, temos o tempo do Natal, que é marcado então pela encarnação, ao qual celebramos com este espírito de alegria. Neste tempo do Natal, nós temos então uma sequência de solenidades, festas e também de domingos que nos trazem temáticas profundas para a vivência deste tempo. Na vigília e nas 3 missas do Natal, as leituras são tiradas da tradição romana. No domingo, dentro da 8ª, vivenciamos então aí a festa da Sagrada Família, tendo como enfoque o Evangelho da infância de Jesus, e as leituras que vão nos trazer aí as virtudes de uma vida doméstica. Temos também a 8ª de Natal e a solenidade da Santa Mãe de Deus, e o segundo domingo depois do Natal, que trazem também todo um enfoque em torno da encarnação. Também temos a Epifania do Senhor, cujas leituras são tiradas aí do Antigo Testamento, e os Evangelhos conserva toda essa tradição romana. E a leitura apostólica lê-se as leituras sobre vocação do povo pagão à salvação. E por fim, temos aí o batismo nesse período, que nos trazem os textos que falam desse mistério da salvação. E durante a semana, então, lê-se uma leitura contínua de toda a carta de João, e os evangelhos referem-se a esta manifestação. Quais são elas? Temos aí a infância de Jesus, tirada do livro de São Lucas, que vai do dia 29 ao dia 30 de dezembro. Temos também o tempo, esse primeiro capítulo de João, que vai do dia 30 ao dia 5 de janeiro, e as manifestações do Senhor tiradas aí do Evangelho, que vai do dia 7 ao dia 12, finalizando então assim esse tempo, esse período do Natal do Senhor na vida dos homens.
Neste terceiro ponto, que é sobre o tempo da quaresma, nós vemos então um período aí que tem como temática o chamado a penitência e a conversão. E o elenco das leituras se darão da seguinte maneira. No primeiro e no segundo domingo, nos é proposto então as leituras dos evangelhos sinóticos, que nos traz as perspectivas a respeito então da tentação de Jesus e da transfiguração do Senhor. Já os 3 domingos seguintes vão trazer as perícopes da figueira estéril, do filho pródigo, da ressurreição de Lázaro, a samaritana. Então, desta maneira, nós vemos como é composto esses evangelhos desses domingos. Já no domingo de Ramos, na procissão, né, é escolhido justamente a leitura sobre a entrada solene de Jesus em Jerusalém. E na missa, então, se lê a leitura própria do relato da paixão. Já nos dias da semana, no tempo da quaresma, há uma continuação das leituras do Antigo Testamento e dos Evangelhos, que seguem então essa proposta, essa temática da penitência, da conversão, e trazem muito forte então essas catequeses, né? As catequeses quaresmais a respeito da salvação. Portanto, vemos na escolha de todas essas leituras, de todos esses tempos fortes, um cuidado minucioso para que nós, fiéis, possamos cada vez mais adentrar de maneira profunda nos mistérios da fé, através então dessa escuta atenta da palavra de Deus. Sobre o tríduo pascal, o tempo pascal, e dentro do tempo pascal nós veremos 2 solenidades, que é a Ascensão do Senhor e a solenidade de Pentecostes, bem como um pouco do tempo comum. Então, sabemos que o tríduo pascal ele é o cume do ano litúrgico. Nós iremos contemplar nele a redenção da humanidade. Nós vamos ver então que a Quinta-feira Santa ela é o início do tríduo pascal. Então nós vamos relembrar na liturgia o grande banquete que precedeu o Êxodo. Nós vamos ver o exemplo de Cristo ao lavar os pés dos discípulos. E quem não se permite experimentar este serviço de Cristo não irá tomar parte com ele. Nós vamos ver isso na figura de Pedro, quando ele não quer que Jesus lave os seus pés. Então Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E também vamos ver então a instituição da Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Já na Sexta-feira Santa, nós vamos ver uma liturgia mais sóbria, uma liturgia mais recolhida. Então nós vamos ver a grande narração da paixão do Senhor, segundo o Evangelho de São João, ali relembrando então o Cristo servo, né, da tomada da leitura da carta de Isaías, bem como nós vamos ver que o silêncio também é uma oração. Nós vamos ver que o Sábado Santo, então a grande vigília, é proposto 7 leituras do Antigo Testamento que nos relembra as maravilhas de Deus na história da salvação. 2 leituras do Novo Testamento, que é o anúncio da ressurreição própria dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também uma leitura apostólica que nos relembra o batismo cristão como sacramento da ressurreição de Cristo. No domingo de Páscoa nós veremos que a primeira leitura ela é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, bem como isso vai acontecer durante todo o período pascal, durante todo o tempo da Páscoa. A segunda leitura, a leitura apostólica, ela refere-se então ao mistério da Páscoa vivido na igreja, e a leitura do Evangelho é proposta a leitura do Evangelho segundo São João sobre o sepulcro vazio, mas também podendo ser escolhido a leitura indicada na vigília da Noite Santa. Agora, se houver, então, a missa vespertina, indica-se a leitura da narração de São Lucas sobre a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Os domingos do tempo pascal são 7 semanas do prolongamento pascal, onde o Novo Testamento irá substituir o Antigo e a liturgia, então, irá se abster do Antigo Testamento. Do 1º ao 3º domingo será, então, lido as passagens nas quais
manifesta as aparições de Cristo ressuscitado. O quarto domingo será então o domingo do Bom Pastor, e do quinto ao sétimo domingo serão lidas as passagens escolhidas do discurso e orações de Jesus, no relato, então, depois da última ceia. A primeira leitura, que é sempre retirada do Atos dos Apóstolos no ciclo dos 3 anos, será feita então de modo paralelo e progressivo, de forma que se apresente então a vida, o testemunho e o progresso da igreja primitiva. Nas leituras apostólicas nós veremos então um espírito de fé alegre e uma firme esperança, que é algo próprio do tempo pascal. Nos dias da semana, a primeira leitura ela sempre será retirada também dos Atos dos Apóstolos, como no domingo, de modo semi-contínuo. A leitura do Evangelho durante a oitava da Páscoa será o relato então das aparições do Senhor, e depois será feita uma leitura semi-contínua do Evangelho de São João do cunho pascal. A solenidade da Ascensão do Senhor vai conservar-se então como primeira leitura a narração do evento segundo os Atos dos Apóstolos, que será complementado com a leitura apostólica, no qual relata a ascensão do Senhor à direita do Pai. E o Evangelho ele será o texto próprio do ciclo do qual está vivendo o ano litúrgico. A solenidade de Pentecostes, nas missas que são celebradas na tarde da vigília de Pentecostes, é proposto 4 leituras do Antigo Testamento, para que se possa escolher uma na qual se ilustra o múltiplo significado desta solenidade. A leitura apostólica explica como o Espírito Santo realiza a sua função na igreja, e a leitura do Evangelho recorda as promessas do Espírito Santo feita por Cristo antes da sua glorificação. Veremos que na missa do dia de Pentecostes, a primeira leitura é a narração dos Atos dos Apóstolos, do grande evento, do grande acontecimento de Pentecostes, e as leituras apostólicas, elas buscam manifestar a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. O Evangelho vai fazer memória de Jesus na tarde da Páscoa, aonde ele torna os discípulos participantes do Espírito Santo. O tempo comum, ele assume 2/3 do ano litúrgico, conta-se com 34 semanas, e a solenidade é o próprio domingo. Então ele inicia-se logo após o dia 6 de janeiro. E encerra-se seu primeiro ciclo na terça-feira antes da Quaresma, retomando logo então na segunda-feira após Pentecostes, e encerra-se antes das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. Se os domingos do tempo comum conta-se com 34 semanas, toma-se as leituras que seguem imediatamente a semana cuja as leituras foram feitas por último antes da Quaresma. Agora, se ela conta com 33 semanas, omite-se a primeira semana após Pentecostes, para então conservar no final do ano litúrgico os textos escatológicos assinalados para as 2 últimas semanas do tempo comum. Continuando o tempo comum, gostaria de falar da letra B, C e D. Na letra B nós vamos falar das leituras para os domingos. No número 105 é falado das leituras do Evangelho, sendo que no segundo domingo do tempo comum ainda é proclamado o Evangelho de São João, pois ainda se refere à manifestação do Senhor, à Epifania do Senhor. Então é proclamado as bodas de Caná e, de acordo com o ano, mais 2 Evangelhos de São João. A partir do terceiro domingo do tempo comum, começam a ser proclamados de forma semi-contínuas os Evangelhos sinóticos, Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Elas se ordenam de tal maneira que cada uma manifesta a doutrina própria do Senhor, e elas se ordenam contanto que manifeste a vida e a pregação do Senhor. Bem, o único evangelho, que é o Evangelho de Marcos, no ano B,
ela se intercala junto com o Evangelho de João. A partir da 16ª semana, ela interrompe a leitura do Evangelho de Marcos para dar continuidade ao Evangelho de João sobre o discurso do pão da vida. E assim são ordenadas os evangelhos dominicais do tempo comum. No número 106, nós vamos ver as leituras do Antigo Testamento, como que a igreja quis de maneira que o Antigo Testamento fosse lido. Bem, a igreja ordenou as leituras do Antigo Testamento na Santa Missa, no lecionário, contanto que sejam leituras breves, passagens breves e leituras que manifestam a vida também do Senhor, contanto que consiga entender a leitura do Antigo Testamento a uma referência ao Evangelho. No número 107, nós vamos ver as leituras proclamadas nos domingos, as leituras do Novo Testamento do Apóstolo. Bem, também elas são ordenadas, as leituras da Carta de São Paulo, são ordenadas de tal maneira que, de forma semi-contínuas, que elas também possam se referir ao Evangelho. É proclamado também a leitura de São Tiago, intercalando com as leituras de São Paulo. As leituras de São João e de São Pedro, as cartas de São João e São Pedro, elas são proclamadas no tempo pascal e no tempo de Natal. Ainda, as leituras aos Hebreus, elas foi dividida, junto com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por ser muito longa, elas foram divididas de tal maneira que fossem proclamadas no ano B e no ano C. Bem, na letra C, nós vamos ver as leituras para as solenidades do tempo comum, as solenidades do Senhor, grandes solenidades que acontecem no tempo comum. São 3 solenidades, a saber, a Santíssima Trindade, o Sacratíssimo Corpo de Jesus Cristo, a instituição, e a instituição não, o Sacratíssimo Corpo de Jesus e o Sagrado Coração de Jesus. Bem, para essas 3 solenidades são escolhidas pela igreja, foram escolhidas pela igreja tais leituras que correspondam para tais solenidades do Senhor. E na 34ª semana, onde é celebrado a Jesus Cristo, Rei do Universo, também são escolhidas leituras próprias que manifeste a paixão, a humilhação da paixão de Jesus Cristo, que manifeste também a volta de Jesus Cristo. Isso está no número 108. Bem, na letra D, nós vamos ver as leituras para os dias da semana, no número 109, das quais nós vamos ver que os evangelhos se ordenam de tal modo que, em primeiro lugar, se lê o evangelho de Marcos, da 1ª à 9ª semana, depois o evangelho de Mateus, da 10ª à 21ª semana, e depois o evangelho de Lucas, da 22ª à 34ª semana. E se ordenam de tal maneira também que cada evangelho possa manifestar a vida do Senhor. Se tratando do tempo das leituras para os dias da semana, sabemos que há uma leitura somente, não 2 como acontece no domingo. Então, no número 110, nós vamos ver que as leituras elas se alternam entre o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. E, sendo que é muito extenso as leituras, a igreja escolheu passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que se refiram sempre ao Evangelho, ou seja, a vida do Senhor. Então, ainda, o número 110 vai falar do Antigo Testamento, que por se tratar de leituras grandes, a igreja ela escolheu algumas leituras fáceis, algumas leituras que realmente as pessoas consigam entender o Novo Testamento. Então, aqui nós vimos do número 105 ao número 110, a letra B, C e D, falando das leituras para os domingos, das leituras de solenidades do tempo comum e das leituras para os dias da semana. Sobre as aplicações e traduções. Então, a partir do número 111, vai falar que a palavra de Deus ela deve ser proclamada nas assembleias litúrgicas e dessa forma deve ser utilizado textos latinos preparados pela Santa Sé ou com as traduções em língua vernácula que foram aprovadas, no caso
pelas conferências episcopais, que foram seguindo as normas, né, vigentes local. Já no ponto 112, vai falar que o lecionário da missa ele deve ser traduzido integralmente, sem omitir parte da introdução. E se a conferência episcopal achar necessário fazer algum ajuste, é preciso obter a confirmação da Santa Sé. Já no ponto 113, vai falar que, devido ao tamanho do lecionário, as edições serão publicadas em vários volumes, sem uma divisão específica, mas cada volume incluirá textos que explicam sua estrutura e finalidades de cada parte correspondente. Então, nesse caso, recomenda-se o antigo costume de deixar separadamente, né, o livro dos evangelhos e das outras leituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, nesse caso, seja conveniente, pode ser editado também separadamente o lecionário dominical, que pode incluir, nesse caso, uma seleção do santoral e o lecionário ferial. O dominical poderá ser dividido e organizado, conforme o ciclo de 3 anos, de modo que a cada ano siga tudo em sequência. Já no ponto 114, os textos dos cânticos, eles devem ser sempre incluídos com as leituras, mas nesse caso é permitido criar livros apenas com os cânticos. Então, nesse caso também recomenda-se que os textos sejam impressos e divididos, cada um deles em estrofes. Já no ponto 115, quando a leitura possui partes diversas, nesse caso a estrutura do texto ele deve ser claramente apresentada na disposição tipográfica. E recomenda-se que todos os textos, mesmo os não poéticos, sejam impressos de forma de verso, pois assim vai facilitar a proclamação das leituras. No ponto 116, quando uma letra possui versões longa ou breve, nesse caso é recomendável apresentá-las separadamente, pois assim vai facilitar a leitura de ambas. Se a separação não for viável, então deve-se encontrar uma forma conveniente para que os textos possam ser proclamados corretamente e sem erro. Já no 117, vai falar que nas traduções para línguas vernáculas, não se deve omitir o título que precede o texto. Então, se considerado apropriado, pode-se, nesse caso, adicionar uma admoestação que explique o sentido geral daquela perícope, utilizando um sinal ou caracteres tipográficos distintos, para assim indicar do que se trata aquele texto opcional. O último ponto, 118. No 118, em cada volume, deve-se incluir um índice bíblico das perícopes, semelhante ao que encontra no elenco das leituras da missa, porque assim, dessa forma, vai encontrar com mais facilidade nos lecionários da missa os textos necessários para determinadas ocasiões específicas. Primeiramente, é necessário compreender que a temática por trás desses pontos se refere às indicações para cada leitura em particular. E o importante é saber que começa se falando que cada leitura ela deve estar marcada de acordo com o capítulo e versículo que deve ser lido. E o parâmetro para isso vai ser a edição da Nova Vulgata. Mas há um caso que é exceção dentro dessa numeração, que seriam justamente os salmos. Por quê? Porque os salmos, eles variam a sua numeração de acordo com a tradução a qual recorre o editor do livro. Bom, é importante também compreender que quando a gente vai iniciar a leitura, ali do lecionário, geralmente se vai começar da seguinte forma: leitura do livro, ou leitura da carta, ou proclamação do Santo Evangelho. E nisso se deve excluir o caso de princípio ou continuação, a menos que seja oportuno em alguns locais e de acordo também
com as autoridades locais. Também é necessário compreender que há uma divisão nos livros sapienciais que vai seguir então a seguinte ordem: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Além de tudo isso, é necessário entender que nas Sagradas Escrituras há os livros que são classificados como proféticos, né? Ou dos profetas aí. E aí, sempre que forem lidos na Santa Missa, e em outras ocasiões também, deve-se prosseguir a leitura da seguinte forma: leitura do livro de Isaías, de Jeremias, e também leitura da profecia de Ezequiel, de Daniel. Além disso, é importante que, quando o leitor ler o livro das Lamentações, ele não cite nem mencione a figura de Jeremias. E o mesmo também vale para a carta aos Hebreus, onde não se deve mencionar a figura de Paulo. Bom, outra coisa importante para nós é que, no que diz respeito ali às palavras iniciais, deve-se começar então da seguinte maneira: naquele tempo, naqueles dias, ou ainda irmãos, ou ainda caríssimos. O mesmo também diz o Senhor. Mas esses podem ser também omitidos de acordo com os costumes, né, litúrgicos de cada local, ou também de acordo com as autoridades ali de cada local. Outra coisa importante que devemos nos ater dentro desses pontos ainda falando é a questão das palavras finais, né? Toda liturgia ela envolve uma participação ativa, né, e consciente dos que estão ali na missa ou em algum outro ato litúrgico. Por isso, sempre que o leitor proclama a palavra de Deus, a manifestação de que essa palavra foi acolhida é uma resposta nossa, claro, né, primeiro na nossa vida, mas também ali verbalmente, durante aquela celebração. Por isso, as palavras finais devem ser palavra do Senhor ou outras que contenham o mesmo teor, segundo o costume de cada lugar, né? Porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus, como afirmava São Jerônimo, né? Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Então, cada um desses detalhes é fundamental para que nós valorizemos as Sagradas Escrituras e também possamos participar sempre de uma forma mais consciente e ativa das celebrações litúrgicas, das missas e entre outros ritos que a Igreja propõe.